Bom dia. Como eu falei para os irmãos, né? Algumas pessoas deixaram um comentário e eu fiquei muito feliz com a repercussão do primeiro vídeo. Então eu gostaria de deixar hoje, nessa manhã, mais uma palavra que eu estava agora meditando e eu gostaria de dividir com você, que está em Neemias. Eu quero falar um pouco para você da vida de Neemias e dos três segredos que eu tiro da vida de Neemias para minha vida e também para a tua vida que está ouvindo nessa manhã. Neemias 1:4 diz assim, vamos ler junto comigo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com todos aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti. Eu quero falar um pouco para você de Neemias. Neemias é uma leitura que me traz bastante coisa hoje para a minha vida e tenho certeza que Deus vai falar também para a sua vida através dessa mensagem. Neemias, aqueles que leem a Bíblia já sabem, mas os que não têm esse costume de ler, Neemias era um copeiro que estava servindo o rei. Só que Neemias recebe uma visita, a visita do seu irmão, que a gente pode ir lá no 1, que diz assim, Neemias recebe a visita do seu irmão Hanani. Neemias está lá, na sua vida cotidiana, servindo o rei e fazendo isso com excelência, tanto que ele era bem quisto pelo rei. Mas com a visita do seu irmão Hanani, Neemias pergunta, como está a cidade? E o seu irmão diz, a cidade está arruinada, os muros estão derribados. E os portões da cidade estão queimados. Então esse versículo que nós lemos agora é quando Neemias vai na presença de Deus. E Neemias se prostra diante do Senhor. E nós lemos que Neemias jejua, Neemias ora. E Neemias ali se derrama diante do Senhor, reconhecendo a soberania de Deus. Reconhecendo o pecado, a transgressão da sua família, a transgressão daquele povo. E clamando diante de Deus, ele pede uma direção para Deus. Ele pede para Deus o que ele pode fazer... Ele pode fazer para que Deus dê uma direção para a vida dele. E ali ele orando, o Senhor fala ao seu coração. E quando o Senhor fala ao seu coração, e é o segredo de Neemias, que primeiro ele vai e se humilha. Nós temos que fazer isso no dia de hoje. Quando vem trazer uma notícia para nós, e essa notícia afeta o nosso coração de alguma forma, e nessa manhã em especial, eu quero dizer para você que eu sou o irmão de Neemias, e você é Neemias. E eu venho te trazer a informação de que as trevas têm avançado. Eu quero te trazer a informação de que as trevas têm avançado a passos largos, ceifando vida todos os dias. Eu quero dizer que os muros da cidade estão em ruínas, que os portões das cidades estão queimados. Eu quero te dizer, Neemias, que você precisa urgentemente se pôr em disposição do Pai. Você precisa se pôr em disposição de ir anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E foi isso que Neemias fez. Neemias orou, reconheceu, chorou, contritou o seu coração diante de Deus. E esteve ali por alguns dias buscando a face de Deus. E quando Neemias volta para o seu serviço, e ele vai ali servir o rei. E quando ele está servindo bem ao rei, o rei disse, Neemias, porque o seu semblante está abatido. E Neemias disse, rei, a cidade está em ruína. Lá onde está o corpo de meu pai, de minha mãe enterrado, a cidade está destruída. E o rei pergunta, o que tu queres que eu faça? Neemias pensa naquele momento e ora ao Senhor e diz, se for do teu agrado, me envia consertar. Quantas vezes durante o nosso dia sabemos de tragédia, sabemos de famílias que têm se corrompido, de lares que têm se desfazido, de filhos que estão perdidos no mundo, de pessoas tão próximas de nós. E o que você tem feito, Neemias? Você tem tirado esse tempo para estar com o Senhor, orando, buscando a direção de Deus? Você tem tirado esse tempo para dizer, Senhor, me envia lá para construir os muros. Neemias, depois desse concerto com Deus, e que ele foi até a vontade de Deus naquele lugar. A Bíblia diz que Neemias chegou num lugar destruído. Os maridos daquelas famílias estavam inconformados com aquela situação, mas não tinham mais forças para lutar. A Bíblia nos ensina que Neemias se levantou como um grande líder naquele lugar. Neemias incitou o povo, os homens, a liderarem. Neemias instituiu ali a vontade de Deus para aquele lugar, fazendo com que os homens apunhalassem. A Bíblia diz que Neemias levantou uma geração de guerreiros naquele lugar. Guerreiros que estavam cansados,
Guerreiros que já não tinham mais forças porque olhavam para aquela destruição e não sabiam mais o que fazer. E Neemias ensina a eles como dirigir aquele lugar. Neemias coloca, a Bíblia diz que há um momento na trajetória da construção daqueles muros, que com uma mão eles trabalham na obra e com a outra eles pelejam uma espada. Mas não seria possível se um copeiro lá naquele lugar não tivesse sentido no seu coração o contrito de fazer a vontade de Deus. Não tivesse no seu coração sentido o desejo de dizer: Senhor, eu não quero mais ficar aqui só servindo o rei. Senhor, eu quero ir lá, Senhor, e ser útil naquele lugar. E a Bíblia diz que Deus foi com Neemias, porque eu quero te falar de outra parte de Neemias que me encanta muito. É quando os inimigos de Neemias começam a armar armadilha. Quando as pessoas começam a dizer que Neemias está querendo liderar. Quando as pessoas começam a dizer que Neemias quer ser mais que o rei. A Bíblia nos ensina que Neemias só ora. A Bíblia nos ensina que Neemias permanece firme naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Porque quando Neemias orou, e Neemias ouviu a voz de Deus, e Neemias foi, Neemias não deu ouvido para o que o homem dizia. E muitas vezes eu e você ouvimos a voz de Deus no conforto do nosso quarto, quando dobramos os nossos joelhos. E Deus diz: filho, vai lá e faz. E nós vamos e começamos a fazer. Mas em determinado momento começamos a dar ouvidos para o homem. Ouvidos para a murmuração, ouvidos para aqueles que não estão inconformados, ouvidos para aqueles que não querem fazer, ou que por qualquer circunstância se incomodam quando você vai fazer. Eu quero te dizer o que o Senhor falou para mim nessa manhã. Eu quero dividir com você. Não dê ouvidos aos homens, porque Neemias só orou. E aqui eu quero ler com você quando foram chamar Neemias, e ele estava lá em cima na construção, o que ele manda dizer para os seus inimigos, ou para aqueles seus adversários que foram se levantando ao longo daquela construção. Ele diz assim, lá no 6:3, envie-lhes um mensageiro a dizer: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque senão eu vou cessar a obra que comecei a fazer. Muitas vezes, amados, nós temos que ouvir tantas coisas ao nosso redor, dobrar os nossos joelhos e dizer: Pai, vai diante de mim, Senhor. Porque se eu ouvir o homem, Senhor, eu vou entristecer na minha caminhada. Mas se o Senhor me enviou, o Senhor é aquele que me fortalece para ir até o fim naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu e você não somos diferentes de Neemias, porque a Bíblia diz que ela se renova todos os dias na minha e na tua vida. Então essa palavra, anunciada daqui a um tempo, se Jesus não voltar, será como anunciada pela primeira vez ao coração daquele que ouvir. Eu e você somos o Neemias. Eu quero te dizer, Neemias, o que tu vai fazer nessa manhã? O que tu vais fazer hoje? O que tu vais fazer amanhã? O que tu vais fazer essa semana? Quando o Senhor te enviar e colocar algo ao teu coração para que seja feito. Você vai ouvir o homem ou você vai ouvir a voz daquele que te chama? Ou você vai ouvir a voz daquele que te manda fazer aquilo que está no teu coração? Não se acovarde diante da circunstância. Não se acovarde diante da dificuldade, da luta. Não se acovarde diante daquilo que está imposto diante de ti. Antes permanece firme no propósito daquilo que o Senhor colocou no teu coração. Porque Ele é fiel. E quando Ele te coloca algo no teu coração para ser feito, independente das circunstâncias em volta de ti, independente das pessoas, independente do ser humano, independente de qualquer coisa que tu possa ouvir ou que possa ser imposto diante de ti, se o Senhor te mandou fazer, e se o Senhor te colocou isso no teu coração, e se você tem certeza que foi Deus que deu isso para você fazer, não entristeça o teu coração. Apenas coloque diante de Deus aquilo que está te incomodando, as palavras que estão vindo diante de você e que está entristecendo a tua face. Mas permanece firme no propósito de Deus. Permanece firme naquilo que o Senhor colocou na tua vida. Esse foi o segredo de Neemias. Neemias não parou no meio da caminhada, no meio da obra, para atender os alaridos que vinham em sua direção. Teve um momento em que vieram e disseram: Ananias, tu queres ser mais que o rei? E ele olha e diz: tu o dizes. Porque não era a vontade de Neemias. E eu quero te dizer que Deus conhece o teu coração. E Deus sabe quando você deseja apenas fazer a vontade dele. E quando você deseja só que ele seja reconhecido. Não tente justificar para os outros aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Apenas ore e entregue nas mãos daquele que te chamou e daquele que tem um propósito na tua vida. Porque ele é fiel para cumprir a obra. A Bíblia diz que ele é fiel para cumprir a obra que ele começou na minha e na tua vida. Então eu quero te dizer, amados, Apocalipse diz assim: se tu permaneceres firme. Muitos versículos nos excitam essa palavra: permaneça firme.
para que tu venha receber a coroa da mão de Cristo. Permaneça firme no propósito que Deus te chamou. Permaneça firme nos projetos de Deus para a tua vida. Permaneça firme naquilo que é vontade de Deus para mim e para a tua vida, independente do que vai se colocar diante de ti. E eu quero te dizer que grandes soldados são forjados no meio da batalha. Guerreiros são forjados no meio do deserto. E é aí que o Senhor faz com que nós venhamos a nos conhecer. Porque eu e você só nos conhecemos no meio de uma tempestade. Nós só nos conhecemos no meio de um deserto. O Senhor me conhece e te conhece. Mas eu e você só temos um encontro verdadeiro com o nosso interior. E sabemos da capacidade e da força que temos, ou o ser humanamente falando, ou que buscamos na fonte que é Cristo, quando nós estamos no meio de um deserto escaldante. É nesse momento que nós nos conhecemos. E é neste momento que eu e você podemos dizer como Jó: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de ter intimidade contigo. Que a paz de Cristo e o amor de Cristo seja contigo nesse dia de hoje. E que esse dia seja para ti, como está sendo para mim, um dia de reflexão na presença de Deus. Um dia de entender os planos e os projetos de Deus. Porque a Bíblia diz que nós... clama a mim e responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes, firmes e ocultas que tu não conheces. Clama ao Senhor. Peça para Deus colocar diante de ti os projetos e os planos que Ele tem para a tua vida, para que Ele possa trazer à tua mente o entendimento e clarear diante de ti o projeto que Ele tem para ti e para a tua família. Porque Deus é um Deus que nos ama e que nos chama e que, além de nos chamar, nos capacita para aquilo que nos chama. Que a paz de Cristo esteja sobre o teu dia de hoje. E que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família. E que o Senhor te direcione. E que o Senhor te coloque diante daquele projeto que Ele tem para a tua vida. E que quando Ele te colocar diante desse projeto, você possa fazer como Neemias. Baixe a sua cabeça e permaneça firme até ver concretizado o projeto e o plano de Deus, aquele a qual Ele entregou para ti. Um bom dia. A paz, em nome de Jesus.